Mas acho que a gente podia... Só, não sei se vocês fizeram esse exercício antes de ler essa parte, de ir para trás, ou pelo menos nas anotações dos capítulos anteriores, para refrescar o qual é o caminho, né? Como é que eles estão fazendo a discussão. Eu vou dar a primeira parte, né? Porque agora a gente começou a segunda, né? A primeira parte que era, né, a metáfora também merece que se lute por ela, né? Como grande título, né? E agora nós somos uma geração que matou seus poetas, né? Porque essa coisa da metáfora, da poesia, o último capítulo, vocês se lembram, o último capítulo da primeira parte, a linguística se torna séria, né? Então tem, né, a seriedade da linguística, a metáfora, que é uma noção, é um conceito, né, para análise do discurso, para Peixê, que está aí também, a questão da poesia, né? E como é que essas coisas se ligam. Ele termina essa parte, na verdade, concluindo que isso é o penúltimo parágrafo desse capítulo, e para mim foi o que mais me chamou a atenção, dizendo que o nonsense, na verdade, responde a uma profunda necessidade política do movimento revolucionário e talvez seja o único remédio contra a estupidez, né? Fico pensando que talvez essa seja uma espécie de conclusão, né, que tem a ver com aquela afirmação de que a poesia não é o domingo do pensamento, né? A necessidade de trazer a poesia, o nonsense, pro pensamento revolucionário, né? De sair, de repente, desse cartesianismo em que eles estavam. O nonsense, como a gente chama, leva para a questão da... Quer dizer, deixa de dicotomizar, né, uma questão chave para a linguística, que é aquilo que tem sentido e aquilo que não tem sentido, né? Então, uma frase é gramatical ou é agramatical, uma proposição tem sentido ou não tem sentido, de acordo com a lógica, segundo uma semântica lógica, não tem sentido se não tiver correspondência no mundo, né, no mundo real, né, se aquilo não for verdadeiro no mundo real. Essas questões essas dicotomias serão abaladas, né, são abaladas pela questão do nonsense, que não é o não sentido, é o não sentido, mas não o não sentido que tem que ser descartado, né, como a linguística faz, né, é o não sentido que tem que ser levado em conta, né, justamente para promover, você falou em pensamento revolucionário, promover mudanças, né? Seria como eles vão descrevendo a Revolução Russa, que, né, foi dando outros sentidos, que é do nono sentido passa a ser um outro sentido, né? Daquilo que tinha um sentido leva-se a algo que poderia não ter sentido antes, mas que pode passar a ter, né, numa outra conjuntura, né, e leva para a questão, se pensar, né, isso que também atravessa, né, a questão da história, né, bem própria da análise do discurso, e a questão da Lalang, né, que atravessa o livro todo também, onde está também a questão do não sentido, né, do nonsense, né, aquilo que faz a língua deborder, né, transbordar, né. Então sim, acho que é uma questão, sim,
importante, que vai percorrendo, né, o texto todo. Né? E a linguística que se torna séria é a linguística que vai atrás do sentido só. Né? Então, só é sério porque... mas séria e estúpida, né? De acordo com eles. Né? Qual é o capítulo que tem um título, agora já na segunda página, o título do humor? Ou é na primeira? Não, é na primeira, né? É, lá na primeira ainda. O humor perdido no grande método, né? Que é da União Soviética, né? Da pós-revolução, né? Já de Stalin, né? Quando a linguística se torna séria, no sentido que tem que ser, né? Não pode ter a língua não pode ter falhas, né? A linguística tem que seguir, né? Por aí, né? Fazer ajudar a fazer uma higiene, né? da língua, né? O que mais que ficou assim desse percurso? A minha divisão que ele fez aqui, como eles, né, vão tratando da questão histórica mesmo, da constituição da linguística, tudo. Então, para mim, a segunda parte, ele inicia o que ele chama de travessia, né, essa travessia. Então, na primeira parte, ele caracteriza bem como foi se formando a linguística, né, como a ciência, na Europa, né, com os círculos, né, círculos de todos os círculos e tal. Mas aí já, acho que na 18 ele começa, ou na 17 ele introduz o círculo de Nova York, que aí faz uma ponte com a segunda parte, porque eu acho que quando ele inicia, então, a influência do Novo Mundo, né, no pensamento que contribui para a construção da linguística. Então, quando eles fogem, né, da repressão nazista, vão para os Estados Unidos e começam então a formar o Círculo de Nova York, né? Hodgson, e depois tem então também a influência de Chomsky, né? Que começa a tratar dessa outra visão, né? Que contribui à linguística também. Essa foi a grande divisão, eu acho. E mostrar, né, os caminhos, os limites, né? E as contradições, né? E também a mudança não só de lugar, né, lugar físico, lugar geográfico, mas também, se bem que não é uma mudança assim, a gente vê que ela tem um caminho mesmo, né, não é uma coisa assim de repente, né, como você pegar um navio e mudar de caminho, mas ele já vem falando na 18, quando ele fala nisso, torna-se séria, então já tem uma contribuição muito grande, né, do capitalismo, que ele fala capitalismo de Estado, combina a magia, né, da TSF, aos imperativos da nova organização. Que página que é essa? É 116, Tá, que aí ele fala também que surge a ideia da língua como um instrumento de comunicação, né? Ele diz logo no primeiro parágrafo da 116, que é a última página completa antes do término, do capítulo 18. Ele fala, nesse espaço da modernidade capitalista, marcada pela lógica da administração, a língua de madeira do Estado, e pela língua de vento da propaganda, que também agora começa, né, a ter mais força no mundo, que a linguagem foi instituída como instrumento de comunicação, dissimulado
pela noção higiênica de informação, o fato de que o que se comunica provém de uma loucura do Estado. A era dos comunicados é, ao mesmo tempo, a da comunicação das ordens e a dos delírios comunicados. Isso já em 1930. Sim. Uma concepção funcionalista, assim, né? Da É. língua, né? Utilitária. E o funcionalismo já estava se desenvolvendo, né, por década de 30 e 40, mais forte, no círculo de Praga, né? Tinha essa concepção funcionalista, né? E aqui, justo na segunda parte agora, acho que é por isso que é uma ruptura, sei lá, né? Um confronto com essa concepção funcionalista, né? Que é o que Chomsky tenta defender. E aí ele vai mostrando o caminho de Chomsky, do primeiro, né, primeira fase, depois da segunda, assim, da de 65, que é o Aspects, né? O primeiro dele é o Structures, Synthetic Structures, né? 57. E depois, em 65, ele publica o Aspects of Theory of Syntax, qualquer coisa assim. Que já é uma diferença, mas que não tem não é nem a lógica, aquela perspectiva da lógica, né? Formal, né? Da língua perfeita, né? Idealizada, que tem que seguir as regras, né? De um formalismo lógico. Também não é a perspectiva funcionalista, né? Da comunicação, né? É uma outra... Mas, de qualquer forma, ele coloca tanto o sujeito em questão, o sujeito, né, idealizado, porque é uma visão subjetivista, já que é o sujeito falante que tem a competência, que tem toda a língua na sua cabeça, né? E, ao mesmo tempo, é um racionalismo, não um formalismo lógico, mas um racionalismo, né? Mentalista, de que, no sentido de que todas as regras da língua estão dadas, né? Estão prontas, estão na cabeça desse sujeito falante ideal, né? Que dá uma certa noção de completude, né? Sim, de todo. Sim, sem dúvida. O sujeito falante é o sujeito que sabe toda a língua, né? Que tem a língua completa na sua cabeça, né? A competência, é o né? infinito, até o capítulo que é o infinito dentro do finito, uma coisa assim. Deus infinito criou o mundo finito, né? Tem um capítulo. Mas ele também não dá conta da questão da ambiguidade, né? Não, ele enterra aí. Né? É considerado como um sintoma, então não entra muito na questão da ambiguidade, né? Porque isso é uma questão, a ambiguidade, a indeterminação, são questões que ela sempre... foge desses limites. Fogem desses limites. E sempre atrapalham, né? A descrição gramatical, a linguística que quer, né, descrever um todo, né, a língua como um todo, esse racionalismo, né, essa posição racionalista. Então, a ambiguidade não deveria existir, né? É algo que falha. Né? Foge à observação, à verificação, né? Como as outras ciências, porque a intenção era aproximar a linguística da ciência, né? O que é científico e o que não é científico. Então a ambiguidade, ela foge a isso aí, não tem como... Não é passível. Que regra, né? Que regras seriam
possíveis de serem escritas, né, para Para dar conta, né, das ambiguidades. As próprias ambiguidades também, elas se multiplicam, né? Então, Não tem como prever, né, as ambiguidades. As frases, vamos dizer assim, que seriam, teriam sentido, elas são mais previsíveis, né? É possível a partir de uma sintaxe você construir outras frases ali dentro daquele sentido. Agora, a ambiguidade não tem como você prever. Né? Até o que ele diz aqui, que uma parte que eu achei interessante, que ele se separa de Carnap, né? Que tentou relacionar a lógica à língua. E para Chomsky, que fala nesse capítulo Popper em Chomsky, né? Racionalismo crítico, que científico é aquilo que não aquilo que você consegue comprovar, mas aquilo que é passível de ser desmentido, né? De ser falsificado. Né? Então, as línguas naturais, elas não têm como ser como as línguas artificiais, porque a língua artificial ela já é construída, então você já dá um limite para ela, né? E as línguas naturais, elas não têm como... você não tem como prever todas as ocorrências. 1933, é igualmente de um questionário. O que ele diz, na verdade, é que Chomsky é tanto carnapiano quanto porque tem a apesar parte de da você querer se ciência, afastar né? dessa posição neopositivista, né, lógica desse logicismo de Carnap, a contradição que eles mostram aqui é que essa, ele fica tanto e essa ainda próximo de tanto carnapiano quanto popperiano. Essa questão da falsibilidade, eu acho que ele passou por cima, assim, né, um pouco, mas é bem interessante, porque é um método científico, né, do método científico. Então tem até fui olhar para ver o que era direito, verificabilidade, que Popper não aceita, né, não aceitou, e ele propôs, foi ele que propôs isso, essa falsibilidade, esse conceito de falsibilidade. Né? O que é isso exatamente, eu entendi pelos exemplos que eu encontrei. Então, a verificabilidade, né, verificabilidade que ele não acredita, é assim, por exemplo, se você vê um cisne branco, daí você vê 2 cisnes brancos, você vê mais um cisne branco, aí você conclui, você verificou isso, conclui que todos são brancos. Agora, o princípio da falsibilidade é assim, se você encontrar um cisne negro, então significa que nem todos os cisnes são brancos. Eu também vi. Então é um outro processo. Que toda a ciência, toda a teoria deveria ser... Tem que ter essa possibilidade da falsibilidade. Eu procurei ver sobre racionalismo crítico, né? Popper. Uma teoria científica pode ser falsificada por uma única observação negativa, mas nenhuma quantidade de observações positivas poderá garantir que a veracidade de uma teoria científica seja eterna e imutável. É por isso que ele critica a veracidade. Verificabilidade. Verificabilidade o termo. Poderia haver, nesse exemplo, exatamente, você disse em termos, vamos dizer assim, de explicação teórica, o que a Dolores deu como exemplo, né? Exemplificou, isso mesmo. Daí alguém poderia ver, não 3 ou 4, mas 1 milhão de cisnes brancos, e ainda assim, segundo essa ótica, não seria possível afirmar que todos os cisnes são brancos. O que é científico. Isso é muito por causa de um negro, né, por exemplo. Mas poderia aparecer um negro, um rosa. Então a ciência, segundo Popper, deve buscar
esse algo que a refute. Porque você deve, na verdade, se questionar a respeito da não possibilidade de. Uma teoria ela só é científica se ela é passível de ser refutada. Isso. Aquilo que é um axioma, né? Por isso que não pode ser axiomática, porque daí ela deixa de ser ciência. Ela deixa de questionar. Ela não pode ser refutada. Exato. O princípio da falsibilidade é da refutabilidade. E ligando isso com a gramática gerativa transformacional. Eu acho que esse, pelo menos há muito tempo que eu não leio Chomsky, não segui mais aquela... Depois do Government Unbinding, eu não li mais nada. Mas o que ele fazia, não sei se ainda faz, parece que seguia mesmo esse princípio de ir propondo, né, as estruturas e verificando, inclusive, essa ideia dele da gramática universal, né, que é algo que ele sempre buscou, que são o que é universal, né, o que seria universal para todas as línguas, né, princípios mais gerais, o modo de raciocínio dele de argumentação, pelo que eu me lembro dos textos de Chomsky que eu li, era esse, de propor e tentar verificar se aquela estrutura, por exemplo, aquela regra podia ser falseada ou não, né? Se havia ou dentro de uma mesma língua, se fosse inglês ou em alguma língua, algo que falseasse, que refutasse aquela regra, né? Esse método. A ambiguidade seria a ambiguidade. É algo que foge essa regra, né? Ele não trabalha isso também com essa questão que é comentada aqui, acho que nesse 5, no 5º capítulo, das estruturas profundas e estruturas de superfície? Sim. Porque as estruturas, né, elas têm que... Existe aí uma necessidade de provar alguma coisa, né, de verificar o sentido. Então, as estruturas profundas, elas devem ter uma interpretação que deverá ser mantida quando passar para a estrutura de superfície, né? Sim. Então, no caso, a estrutura de superfície deve prover, né? Não pode haver... da estrutura profunda. A estrutura profunda tem que dar conta do sentido, né? Ou da gramaticalidade, né? Da estrutura de superfície. Superficial. Aí, por exemplo, em alguns casos de ambiguidade... Ele fala sem afetar a interpretação semântica, né? Sem afetar a interpretação semântica, quer dizer, a gente não tem nada a ver com análise do discurso, a gente sabe que tem, né, tudo pode ser mudado, mas isso era o que ele achava. Então, eu acho bem complicado isso, né? Se você pegar, que nem aquele exemplo que eu tenho, a mãe ouve algo, né? São estruturas profundas, e a criança canta. Transformando isso numa estrutura de superfície, seria a mãe ouve a criança cantando, ou a mãe ouve a criança a cantar, alguma variação desse tipo. Essa estrutura de superfície, ela tem que ter a mesma, né, o mesmo peso semântico, mesmo que a gente chama de interpretação semântica das estruturas de Ibsen. Bom, a gente não vai achar que não vai concordar com ele, né? As discussões não dá para concordar, mas esse é o tipo de raciocínio que ele faz, né? Que existe aí uma lógica, existe uma lógica, você não pode negar, né? Claro. Que tem uma lógica e
E tem essa coisa da falseabilidade também. Não é? Porque se provar que se não tiver o mesmo sentido, então não pode ser feita essa passagem. Não pode ser feita essa transformação. Então vai considerar aquilo como não gramatical. Agora, há casos de ambiguidade em que, nesse modelo de Chomsky, a estrutura de superfície é a mesma, né? E se verifica uma ambiguidade, porque essa estrutura de superfície, que é a mesma, proveria de duas estruturas profundas de base, né, diferentes. Porque se você tem algo como, vamos dar algum exemplo aqui, né, de o caso, por exemplo, do genitivo subjetivo e o objetivo. Aqui. 140. É no capítulo 5, capítulo 5, né? O ódio dos judeus. Isso, o ódio dos judeus. É o ódio que as pessoas têm pelos judeus, ou é o ódio que os judeus têm por outras pessoas, pelos outros, né? Então, o ódio dos judeus, aí o ódio que as pessoas têm pelos judeus, o dos judeus é um genitivo objetivo, quer dizer, está em posição de objeto, né? E o ódio que os judeus têm pelas outras pessoas, por outras pessoas, é um genitivo subjetivo, né? O judeu está em posição de sujeito. Daí a gramática que surge para desambiguizar, né? Daí você classifica, parece que coloca em caixinhas, né? separa. Então, mas aí nesse caso, então, aí, se for fazer uma análise segundo o modelo de Chomsky, o modelo que eu conheço da gramática transformacional, gerativa transformacional, a estrutura de base, as estruturas de base seriam duas diferentes, né? Porque judeus têm que estar em posição de sujeito, né? Judeus sentem ódio, judeus sentir ódio, alguma coisa assim, por alguém, né? E o outro, alguém, né? Sentir ódio pelos judeus, está em posição lá de objeto, de recipiente, né? Então a estrutura de base seria diferente, aí dá para explicar alguns casos de ambiguidade assim, né? Mas é por isso que também e isso esse é um exercício, né, que você vai ter, quer dizer, de passar, né, ver como uma estrutura é gerada, uma estrutura de superfície é gerada a partir de uma estrutura de base, e se uma mesma estrutura de superfície pode ser a realização, né, de estruturas profundas diferentes, né? Que é sempre a tentativa de ir explicando, dando conta da ambiguidade, mas para análise do discurso isso não resolve, né? E é por isso que eles acho, né, colocam aqui como título do capítulo 5, a ambiguidade como paródia do equívoco, porque para análise do discurso... Eu parei para pensar nesse título, a ambiguidade como paródia do equívoco. Porque eu entendo assim, quando eu li isso eu fiquei pensando, para análise do discurso, o que existe é o equívoco, né? Porque um sentido sempre pode derivar para outro sentido, não em qualquer circunstância, em qualquer condição de produção, ser qualquer um, né? Como diz Peixe, né? O sentido é sempre, como é que é? Em relação a... Não desliza, literal, sempre né? desliza, né? Não, mas pode ser qualquer sentido, mas não qualquer um, né? No sentido que é a condição de produção e tal, né? Então, mas por isso que o conceito que interessa para análise do discurso é do equívoco, né? Que se produz um equívoco que não pode ser simplesmente desfeito vamos dizer, aludindo a
há duas estruturas gramaticais diferentes, né? Como seria a explicação de Chomsky, né? Para um caso de ambiguidade, né? Ou de outras teorias linguísticas, sintáticas para explicar a ambiguidade. É uma questão de relação entre língua e história, né? Que cria o equívoco. Então, eu entendo que é por aí que eles colocam a ambiguidade como parábola do equívoco. Quer dizer, ao desconsiderar, ao não poder considerar o equívoco, né? Que não pode entrar numa ciência como essa, linguística assim, mainstream, né? Considera-se ambiguidade, né? Então a ambiguidade é só uma forma frouxa, né? Né? Fraca, frouxa, paródica, de pensar aquilo que é muito mais profundo, que é o equívoco, né? Do ponto de vista da análise do discurso. Vamos ver do 1 ao 5, assim, mais ou menos, fazendo a sequência do caminho. Bruno, você leu ou não deu tempo? Eu li 1 e 2. Eu leio 1 e 2. Então fala do 1, já que você leu. Ele retoma o círculo de Viena, né, quando fala do percurso do Wittgenstein, né? E daquilo que a Dolores mencionou, da mudança, não sei se mudança, dois momentos, dele, do tratado até e depois. As investigações filosóficas, né? Do Wittgenstein. Que ele vai dar, é austríaco, né? Ele para a Inglaterra, né? Para Cambridge. E o primeiro grande texto dele deve ter sido fazer o Tratado Filosófico, né? Que tinha essa perspectiva logicista, né? Que é muito legal. Eu adoro o livro. Ele fala de ambiguidade e contradição no Tractatus. Mas assim, é muito interessante. Vocês já viram esse livro? Não. É numerado no GPEC, né? Que a gente... Então ele vai enumerando assim, 1.1, 1.2, 1.2. É uma linha. É bem pouquinho. Duas linhas. É um tratado mesmo, assim. Quase matemática. Quase matemática. Aí ele fala ambiguidade, como são duas coisas, então as duas podem ser provadas, então tudo bem, dá para estudar, porque tem duas opções aí. Agora a contradição não, porque se uma contradiz a outra, então é zero, não se estuda, deixa pra lá. Bem prático, né? Não, é super assim, lógico, vai seguindo. É bem legal. É muito engraçado. Sobre o que não se pode falar, é melhor calar. Eu adorava essa. Essa frase durante o texto. E ele termina o último é o número 7. 7, não tem subitem nenhum, é 7. O que não se pode falar deve se calar. Não precisa falar mais nada. Ele falou que a linguística passa a ser parte da lógica, né? Como se fosse parte da lógica. Bom, o Wittgenstein era um filósofo, né? Não um linguista, né? Um filósofo lógico, né? Quer dizer, a questão dele era filosófica e depois o texto dele que eles mostram aqui como ele muda, né, de perspectiva, em português é investigações filosóficas, assim, traduzir. Recherche filosófica. Né? Que aí ele entra com a ideia que ele deixa de ter essa perspectiva logicista, porque ele passa a se interessar pela linguagem comum, né? A linguagem ordinária, e entra com a ideia de jogos de linguagem. O que acontece na linguagem ordinária são jogos de linguagem, né? Bem diferente dessa perspectiva lógica. Isso dá, isso não dá, isso não... Né? Aquele livro do pós-modernismo, Patrícia, que a gente leu com a professora Ana Maria, tem esses jogos de linguagem do Wittgenstein. Você não lembra? Acho que sim, lembro. Vagamente, mas eu lembro. Eu lembrei disso daí, tem lá. Aí ele muda bastante, né?
E passa a se porque é justamente porque ele passa a se interessar pela linguagem ordinária, fazer uma filosofia analítica, né, da linguagem ordinária. E é ele que influenciou muito o Austen, né, o John Austen, dos atos de fala, né, dos performativos, constativos, né, que dá continuidade a essa linha da filosofia analítica, né, anglo-saxônica, de estudar a linguagem ordinária. Que mais aí nesse primeiro, Bruno? Qual é o primeiro, gente? O primeiro da parte a segunda, grande né? travessia. Lá, a grande travessia. Ok. Página 121. Desculpa a tosse. Porque a travessia, tem uma travessia que eles fazem, né? Mostram, né? Quer dizer, essa travessia dos europeus, né? Lá Primeiro acho que foi por da causa Alemanha, Áustria, Europa do Leste. O brainwave que eles falam, na É, o verdade, brainwave. né? Por causa da Segunda Guerra, né? Se você era filósofo, você já era discriminado. Se você fosse judeu, pior ainda. Então, como a Dolores falou, eles tiveram que ir para os Estados Unidos e eles tiveram que ter uma certa adaptação, na verdade, da linha de pensamento. O Wittgenstein, antes, né, da Segunda Guerra, ele vai para a Inglaterra, não para os Estados Unidos, mas outros, sim, vão para os Estados Unidos, como o Jacobson, né? Mas também eles falam aqui do outro lado do Atlântico, de um anterior, que é o Peirce, né? Com a semiótica peirciana, né? Que eu nunca consegui colocar ele num quadro, sei lá, de teorias. Pra mim ele brota aqui nos Estados Unidos. É estranho. Eu não consigo colocar ele em lugar nenhum. Tipo, de onde que surgiu, né? Porque não é pela via da linguística ou alguma proto-linguística que fosse, né? E estava lá, né, nos Estados Unidos, onde, enfim, parece que não tinha nada germinando, né, naquela época, porque ele é anterior, né, a essa leva que vai depois dos Estados Unidos, da Europa para lá. Ele é contemporâneo do Saussure, né? E faz... 1839, 1914. Praticamente século XIX, né? Pega um pouquinho no início do século XX. Eu também não sei, assim, qual é a... Eu nunca estudei, assim, enfim, de onde... Mas não lembro mais. Quais foram as influências dele, né? O que o levaram, vamos dizer, né? A Deusa, né? Aquele curso bem legal, não sei se alguém já fez. Semântica histórica da iniciação, né? Mas vem todos, assim, os linguistas, os filósofos, né? Que contribuíram também, o pensamento deles, de forma que foi a contribuição. Na teoria da comunicação, eles usam bastante. Usam. Porque é uma... É um panorama. Ele não foi, de jeito nenhum, incorporado a linguística, não. Mesmo porque, né, a linguística norte-americana, século XX, se desenvolve a partir já de uma pesquisa estruturalista, com a ideia, né, o enfoque era o estudo das línguas, de línguas naturais, das línguas ameríndias, né, e que tem uma base na antropologia, na verdade, né, e o Franz Boas, que foi o que mais influenciou Bloomfield, aquele Edward, como é que é? Vai ver na cabeça, esqueci agora. É um antropólogo, né? Então a base é antropológica, né? Para estudar culturas e as línguas, né? Então essas línguas, né? Aí dessas culturas. E não tem nada a ver com esse caminho do Peirce. Ele é estudado, sim. Nossa, lá no Mackenzie, quando eu fiz o curso de edição, é só Peirce.
E aí, assim, Socia, completamente defasado, não sabia de nada, e o Pierce que é o cara. É muito engraçado. E só que daí fica só naquela coisa do símbolo, signo, índice. Sim. E fica viajando nisso, mas não vai muito longe. Mas assim, é só a base da teoria da comunicação. É Pierciana. A PUC, eu não sei de onde vem essa, quer dizer, quem deu o a curso. Santaella, né? Não foi ela, mas da linha. Nessa linha, essa linha da Santaella, que é Pierce. Que ela ajudou a fundar o Maria Lúcia Santaella, né? O programa de comunicação e semiótica. Que precisaria ser algo, né, que a editora se preocupasse em fazer, né? Pedir pagar, né, uma revisão, porque, claro, as tradutoras aí não vão também pegar o livro, quer dizer, vamos ver se a gente cometeu algum erro, né? Ninguém faz isso, entendeu? E assim, é uma editora acadêmica, né? Especializada, não é uma editora que vende qualquer coisa. Né? Muda. Exato, mas é um descuido total nessas editoras acadêmicas, uma grande parte delas. Descuido muito grande. Tem muita coisinha também na 2, por exemplo, notemos. Não temos, nós temos. A gente fica na na nota 2. Esse parágrafo desse capítulo. Desse capítulo. Notemos. Espanhol, né? Mas você não O inglês não tem. Não, é notemos, mas é no tom. Então é tudo junto. Não tem Tá junto? Não, espaço temos. É junto? Do verbo notar. Eu noto. Nós notamos. Mas não temos. É o imperativo. Aí eu deixei para lá As declarações. Saiu no temos. Não temos nada. Não Não temos nada no Tem um portunhol aí. Tem um portunhol, não temos. Trabalhando com o equívoco da língua. A tradução. É performática. A língua é inatingível. Nossa. Agora sim. Bom, mais alguma falha que vocês notaram? O capítulo 6 já é o sistema posto a nu pelas suas falhas, né? Era até o 6, né? Pra gente ler, é verdade. Assim, na 117 também estava com um problema aqui. Qual é o capítulo? 117? É o último da primeira. Primeira parte, hein? É a última frase da primeira parte. Como é que Qual tá? nota? A última frase. Tá muito... A língua de ferro? Péssimo. Como é que tá? A língua de ferro, de madeira ou de vento. Reticências. Então, Aí façamos ouvido de surdo. Tá, mas a língua de ferro, de madeira ou de vento, as línguas, com crase. Com crase. É com Não crase? entendi nada. Não sei. É artigo, é verbo, O que é isso? Porque não é artigo, porque em francês é a. Então, se fosse artigo, seria lá, né? Não pode ser artigo, mas também não tem crase. Tá? Sim. Mas o avoir é sem cravo. É porque é o verbo maiúsculo. Mesmo. Tem essa, né? Tem essa, não precisa pôr acento, né? Na letra maiúscula. Então a gente vai ficar sem Então, saber. Não, só pode ser, né? Preposição. Quer dizer, a língua de ferro. Façamos ouvidos surdos. Façamos ouvido de surdo a língua de ferro. Língua de Então tem que ter ferro, crase. madeira de vento. Tem que ter crase. Então. Tem que ter crase. Estranho. Não poderia ser o verbo, porque teria que ter um ilha, alguma coisa assim. Não pode ser verbo. Tem que ser preposição. E seria também, né, com acento
toda a preposição a, né, tem acento grave, mas é maiúsculo, então não precisa pôr. Aí como que termina a última frase? Como se... Façamos como se, desde há muito tempo, estivéssemos impedidos de usar a língua. Aqui é uma expressão que eu mesmo não entendi, mas deve estar certo, porque eu não conheço a expressão. Como se desde há muito tempo tivéssemos um boi sobre a língua. Deve ser isso, acho que se ter um boi na língua você não consegue falar, né? Estivéssemos impedidos. Isso é uma expressão. De edição, de revisão. Eles citarem o livro do Chomsky em francês. Não faz sentido. O livro foi escrito em inglês e o texto é em português. Eles deixaram em francês. Exato. Como se nunca ninguém tivesse ouvido falar aqui, não tivesse tradução. Né? Exato. Ou põe no original, então. Né? Ou traduz. Ou traduz, né? Porque... Ótimo. Aqui é estrutura sintática. Estrutura sintática. Bom, os 6. Vamos para o 6. Então, por que o sistema está posto a nu? Acho que foi Bantanista, né? Que foi o primeiro que tratou do sujeito, da língua, né? O trabalho do sujeito. Né? A subjetividade na linguagem, um texto dele que está no Problemas de Linguística Geral, volume 1. Porque que essas falhas, né, que acabam colocando o sistema, expondo, né, o sistema, a fragilidade, né, de qualquer tentativa de sistematizar a língua, né. De uma forma reduzida, né? Reduzida e que chega e ao mesmo tempo completa, né? Totalizante. Aí eles vão mostrando essas visões, né? Como Benveniste, Mimer, Judith Mimer também deve ser mulher dele, né? Que colocam questões da subjetividade na linguagem, né? Acho interessante um parágrafo que ele começa esse exemplo e os outros. Página 150, não é? 150 quase na metade. Alguém pode ler? Só porque o computadorzinho não dá. Patrícia, né? Sim. Esse exemplo e os outros assinalados mais acima têm uma característica comum. A impossibilidade em que se encontra o linguista de recorrer ao único sujeito falante para o descrever, e a obrigação de ver nele uma presença do sujeito de enunciação, capaz de desejo e não simetralizável. A existência desses pontos torna contraditórias e não complementares as duas exigências de completude. Podemos não levá-las em conta? E de consistência. Para descrevê-las é preciso um procedimento de escrita diferente. Então, não basta, quer dizer, se falar no sujeito, pensar no sujeito falante como Chomsky, né? O sujeito falante com a sua competência, né? A sua mente, que toda a língua está lá, né? Em exemplos que vêm, né, da ambiguidade, de humor, né? Do wits aqui, né? Que é um exemplo que eles dão, né? De brincar, fazer jogo de palavra, brincar com as... A própria entonação também, foge ao controle. Exato, foge ao controle e põe em cena um sujeito de enunciação, né? E não esse sujeito abstrato, assim. E aqui o que seria que ele está se referindo quando ele fala é preciso um procedimento de escrita diferente? O
Que escrita é essa? Acho a escrita teórica, né? A Teórica escrita, mesmo, né? Escrita teórica. É como formular isso na teoria, né? A teoria é sempre, uma teoria é sempre uma escrita, né? Então acho que é isso. E é interessante que aqui eles usam sujeito, né? Aos poucos eles começam a introduzir essas palavras que fazem parte, né, da teoria que eles desenvolveram. Realmente muito. Porque aqui eles estão contrapondo, né? Uma linguística que acaba sendo formalista, e no caso é externo ao sujeito, e há uma linguística que leva, pelo menos posições, né, teorias linguísticas, ou visões linguísticas, que levam em conta o sujeito, de fato, o sujeito, a enunciação, né? Como, pelo menos, iniciado aí com Benveniste, né, na Europa. E que também não vai resolver nada, né? Porque acho que vai complicar mais, né? Cada vez mais. Porque que sujeito é esse? Então, agora se pergunta, né? É o sujeito da enunciação? É o sujeito da psicanálise? É o sujeito da análise do discurso? Então, não é um sujeito, não é? Comum a todas as ciências, todas as linguísticas, né? Todas as correntes. Então não é. Então acaba complicando bastante, né? Sem dúvida. E para Benveniste a gente faz essa ressalva, né? Benveniste coloca o sujeito na língua, né? A subjetividade na linguagem, mas ele não pensa, né? Não tem essa concepção de sujeito do inconsciente, o sujeito do discurso que é atravessado pela história, pela discursividade, é o sujeito do evento, da cena enunciativa. Né? Ele inclusive critica o Freud, né? Tem o texto lá no Problema de Linguística Geral, que ele fala da teoria freudiana. Fica meio avesso lá. E também critica os linguistas do Freud, né? O Abel. Né? É verdade. Então não leva. Ou melhor, ele passa a desautorizar o Freud a partir dos linguistas que o Freud utilizou para construir. E daí esse sujeito do Freud não tem nada a ver com o do Benveniste. Exato. Também não tem muito a ver, porque são épocas diferentes, né? Então, aquele linguista ou aquela linguística, Freud poderia recorrer, não é? E aí você vai criticar, mas não existia ainda outra, né? Mas ele já sabia que tinha alguma coisa a ver com língua, Freud, né? Já sabia que tinha alguma coisa a ver com linguística, né? Então também tem muito disso, né? Que as pessoas pensam a partir daquilo que ela tem de disponível, né? Tem disponível para ela. Por isso que eu acho legal o Tractatus, porque é uma lição, assim, pra gente. Eu acho que é uma lição. Porque a pessoa teve um desempenho ali, né? Teve assim, um empenho e um desempenho formidável. Formidável. Para fazer aquilo. Não que hoje seja válido, né? Mas na época o valor histórico daquele, humano também, para você ver como o ser humano, né? Quando ele está disposto a fazer alguma coisa, ele faz. Essas críticas também são, assim, né? Vai criticar Freud porque ele usava Abel, né? Então mas tinha um outro linguista, então, mesmo você quer dizer. Talvez não seja e uma ele falha, também seja um era traço da médico, época. ele era médico, né? Sabe?
Pergunta para o seu médico quais linguistas ele conhece. O que é linguista? O que é isso? Para que serve? Então, o que eu digo é assim, que o sujeito, a subjetividade, ela está presente na própria elaboração da ciência, na própria elaboração da própria ideologia também, a gente não pode sim. esquecer, né? Na própria ideologia da exato. Isso é muito importante. Exato. Tudo imbricado. Uma teoria é, de alguma forma, e um teórico é fruto do seu tempo. Sim. Né? Ele avança quando, né, quando ele tem repercussão, né, adiante, né, como os grandes, né, é porque ele avançou, né, no que se fazia naquele campo da ciência, na sua época. Mas ele não foge às limitações da sua época. Daí a gente volta até numa questão do Milner, que a gente leu no Amor da Língua, um capítulo que falava a coisa para existir, ela tem que já ser nomeada, né? Então, essas pessoas que enxergam, que ainda não tem um nome, né? Elas enxergam realmente além das outras que estão... Né, enxergam a partir só do que existe. E o existir, o que é o existir, né? É só aquilo que já foi nomeado, já recebeu um nome. E realmente você conseguir prefigurar uma coisa que ainda não tem nome, né? Mas ela está lá, mas, né? É questão de enxergar. E tem um valor, nossa, claro. Sem dúvida, né? Porque a partir daí que outras teorias são feitas, que é o que Popper falava, né? Para você quebrar uma teoria, você tem que criar uma outra, né? E a ciência se constrói assim. Mais alguma coisa? Fechamos até os 6, então no dia 29 nós vamos do 7 ao 12, né? Isso.